Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos e amigos em mais esta oportunidade. Mais uma vez, aqui estamos, pela graça de Deus, para levar até os nossos irmãos reflexão para as nossas vidas, reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida. Mais uma vez temos este grande privilégio de estar aqui fazendo esse trabalho com o intuito de ser uma bênção na sua vida. Temos vários testemunhos de irmãos e irmãs que têm sido ricamente ajudados por estas manhãs, estas tardes, toda vez que você consegue acessar o nosso canal e ouvir estas reflexões. Aqui nós temos um coração aberto tão somente para isto: ganhar o último eleito e ajudar os últimos eleitos que já têm sido ganhos a seguir um pouco mais, a dar um passo a mais em direção ao alvo, ao norte, do qual nós estamos olhando. Hoje a nossa reflexão está baseada em Romanos, capítulo 8, e verso 26, onde diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos como pedir. Mas da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Irmão e irmã, gostaria de fazer você pensar um pouquinho nesta oportunidade. Como nós temos uma tão grande cobertura de Deus. Até em relação às nossas fraquezas, nós temos a ajuda do Espírito, Ele ajudando, na linguagem do apóstolo São Paulo, as nossas fraquezas. Ele está sempre pronto para te ajudar, para te consolar, para te conceder um norte, para você então seguir adiante e não errar o caminho. Mas eu gostaria de contar a vocês uma pequena história da qual eu creio que você já ouviu eu contá-la na igreja, no púlpito. Mas nós sentimos que deveríamos fazer uma reflexão sobre ela e explorar alguns pontos fundamentais desta pequena história. E a história tem o título: Aceite ajuda e não se afogue nos problemas. Diz assim: um certo homem recebeu um dia um aviso de Deus, dizendo que haveria uma enchente, mas que ele ficasse tranquilo, pois sua vida seria poupada e ele não correria perigo. Meses depois, começou de fato a chover forte
E o homem logo se lembrou da mensagem de Deus: minha vida vai ser poupada e eu não vou correr perigo. Confiante, porém, ele estava certo de que nada o aconteceria. E a chuva continuou. A chuva continuou intensa por vários dias, até que veio a enchente. Os moradores começaram a abandonar suas casas, chamaram o homem para ir com ele, mas ele se negou a ir, alegando que Deus havia dito que não se preocupasse, que nada iria acontecer com ele. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, as águas continuaram subindo, a chuva continuou caindo e as águas foram subindo cada vez mais. E logo veio então um barco pedindo que ele entrasse na embarcação para salvar a vida dele e a vida de sua família. Mas ele novamente se recusou a ir, dizendo que Deus o salvaria. Olha, não vou no barco, não vou atender esse aviso de vocês de salvar minha vida, pois Deus me disse que ficasse tranquilo, pois nada me iria acontecer. Mas o certo é que as águas continuaram a subir. Veio então logo um helicóptero para resgatá-lo. Porém, mais uma vez o homem negou-se a ser salvo pelo helicóptero. Não passou muito tempo, ele acabou morrendo afogado. Note bem, os moradores vieram lhe avisar, ele não deu ouvido ao aviso. Os moradores mandaram um barco para lhe salvar, ele não quis entrar dentro do barco. Os moradores, amigos seus, mandaram então um helicóptero para salvá-lo, quem sabe lançar uma corda para ele se assegurar e se salvar. Ele também rejeitou a salvação através do helicóptero. E as águas continuaram subindo, subindo, e logo morreu ele com toda a sua família. Mas o mais interessante é que, ao chegar ao céu, indignado, foi tirar satisfação com Deus. Reclamou e disse: por que o Senhor me deixou morrer? Pois o Senhor havia prometido me salvar diante daquela enchente. E Deus lhe respondeu: mas bem que tentei salvá-lo por 3 vezes seguidas. Lhe mandei auxílio, lhe mandei os moradores para lhe avisar, lhe mandei um barco, depois mandei um helicóptero, e você rejeitou todas estas tratativas de salvação. E você morreu. Eu queria te salvar. Eu queria realmente cumprir a minha palavra. Mas você rejeitou. Você rejeitou. Você rejeitou. E rejeitou 3 vezes. O profeta de Deus disse que Deus não chama o homem a julgamento sem primeiro adverti-lo, e adverti-lo várias vezes. Deus, o nosso Deus, é tão compassivo, é tão misericordioso, que a senhora que está me ouvindo agora,
o senhor que está me ouvindo agora, a senhorita que está me ouvindo agora, a jovem, o adolescente que está me ouvindo agora. Deus ama tanto você que Ele te avisa e te avisa. Me avisa e me avisa. Nos avisa e nos avisa de tudo quanto é mal que está suposto a vir sobre a humanidade. Mas será que estamos ouvindo estes avisos e entrando por esta embarcação de salvação que Deus está enviando a cada um de nós? Note, meu irmão, minha irmã, que esta última catástrofe mundial que veio sobre a terra, que não poupou nenhum país do mundo, chamado Covid-19, porque surgiu no ano de 2019. Ora, para alguns isto foi surpresa, mas para aqueles que deram ouvido aos avisos de Deus, isto não foi surpresa. Ora, todas as catástrofes que vêm sobre a terra, Deus avisa o homem antes. E Ele está advertindo de um tremor de terra que logo Ele permitirá acontecer na terra em grande escala. E Ele quer advertir a você, meu irmão, minha irmã, que há somente um lugar para você evitar este choque. E este lugar não é em uma igreja propriamente dito, em uma comunidade religiosa que tem a Bíblia Sagrada e que canta hinos propriamente dito. O que é muito bom você estar em uma comunidade religiosa, mas o aviso de Deus para evitar esta grande catástrofe, este grande terremoto que vai vir sobre a terra em grande escala muito em breve, para evitar, é necessário que você esteja em uma igreja, na igreja A, na igreja B? Não, mas é necessário que você esteja no aprisco do Senhor Jesus. Será que Adão, lá no princípio, quando Deus o chamou, e ele se escondeu de Deus, será que ele ficou inexcusável? Não. Depois de Deus o tê-lo chamado, por várias vezes, ele se escondeu de Deus, e como você conhece a Escritura, ele fez uma cobertura de folhas para tampar a sua nudez, para se esconder do aviso de Deus. E logo depois do pecado ter entrado na terra através de Eva e de Adão e da serpente, Deus disse para ele: porque não destes ouvido ao meu aviso, agora com o suor do teu rosto trabalharás e ganharás o teu pão. Não era para ser assim. Não era para ser desta forma, mas porque Eva e Adão fugiram de Deus, não deram ouvidos ao aviso de Deus, ou aos avisos de Deus. Eles então sucumbiram, e com eles toda a humanidade. A humanidade entrou a esse transe, a esta situação precária de vivência humana por causa do pecado de Adão. Mas agora o primeiro Adão caiu, mas o segundo não cairá. O segundo nos deu um aviso,
e aqueles que dão ouvido aos avisos do segundo Adão, que é Jesus Cristo, eles também não cairão, eles não perecerão, eles não sucumbirão, eles não morrerão, mas terão vida eterna. E o principal aviso de Deus hoje, meu irmão e minha irmã, é que você deve fugir de todo tipo de religiosidade humana. Você deve fugir de todo tipo de crença de que se você unir a uma igreja você está salvo, de que se você for um membro até do tabernáculo da fé você está salvo. Isso não é verdade. O aviso de Deus hoje é que você deve entrar no aprisco do Senhor Jesus. Abraçar a Bíblia, abraçar a mensagem da cruz, abraçar esse Cristo e dar a sua vida por amor a Ele. Este é o helicóptero de salvação para a sua vida. Este é o barco de salvação para a sua vida. Agora mesmo, através desta reflexão, Ele está, meu jovem, minha jovem, te enviando um helicóptero para te salvar desta grande enchente. Nós poderemos fazer uma colocação agora e tipificar: não será mais água o juízo de Deus, mas será fogo que virá sobre toda a terra vai ser queimada. São Pedro não tinha escolaridade, mas ele tinha o dom de ver as coisas lá na frente, e ele viu o fim do mundo quando ele disse que os elementos ardendo se fundirão no fim dos tempos. O fogo de Deus vai destruir essa terra, destruir os seus pseudos intelectuais que não têm tempo de olhar para Deus e para observar as estrelas e os avisos sobrenaturais de Deus. Mas antes que tudo isso aconteça, Deus está nos advertindo, Deus está te advertindo, Deus está advertindo o homem. O profeta de Deus disse que não há um apóstata na face da terra. Que Deus não bata na porta do seu coração todos os dias, desejando com que ele volte, com que ele se arrependa. Quanto mais você, que eu creio que não é um apóstata. Se há um apóstata, Deus bate na porta do seu coração todos os dias, olha o tanto que Deus é amoroso, quanto mais a você. Então, o meu pedido a você nesta oportunidade é que você atenda estes avisos. Creia no Senhor Jesus Cristo, dê a sua vida cada dia mais para Ele, envolva-se cada dia mais nas coisas de Deus, ouça hinos o tempo todo, ouça pregações, ouça mensagens pregadas genuinamente da Bíblia, da mensagem do profeta. Coma um sólido alimento, beba uma água cristalina. Salmos 107, versículo 20, diz assim, que Ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. A palavra de Deus, reflexões para a vida, tudo isso é saúde para a sua alma e livramento para ou da destruição. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e você terá as suas vestes brancas lavadas pelo seu sangue, e certamente Ele apresentará você sem qualquer culpa naquele dia, com muita alegria. Que Deus te ajude
Meu irmão e minha irmã, que Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel, reconheço que sou tão longe de ser o que queres que eu seja.